Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e receber também com muita alegria a nossa pastora Josileide Paz? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Ih, misericórdia. Vou perguntar os links, agora vai dar um show para vocês. Graça e paz, linkers. Olha aí, ó. Se inspirem nele, gente. Agora eu vou dar uma outra chance para vocês, pode ser? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Deus é bom? O tempo todo. Quem é líder aqui, que está aqui essa noite? Quem é líder? Fique de pé aí, por favor. Pastor também. Fique de pé. Não tem líder de GC aqui não, gente? Líder de ministério. Amém? Olhem para aquele lado ali. Vocês vão adotar. Vocês vão pedir ao Espírito Santo um direcionamento. E vocês vão adotar um ou dois, quanto o Espírito Santo escolher de vocês. E vocês vão deixar o legado de vocês na vida dessas crianças. Amém? Ora, o Espírito Santo diz assim: Espírito Santo, quem é que eu vou adotar para orar, para interceder, para ensinar, para discipular e deixar um legado? Amém? Era isso, pode sentar. Nós precisamos entender isso. O Gustavo falou aqui que Deus é um Deus geracional. Então, nós precisamos entender que nós temos um compromisso de deixar um legado. Quando você não estiver mais aqui, você precisa deixar alguém que seja um sucessor. Eu estou indo onde meu pai não foi. Mas eu declaro que essa geração ela vai mais longe do que eu já fui. E é isso que nós precisamos entender. É para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos resgatar dentro de nós o princípio, gente, de ser referência na vida dessa geração. Seja, você líder que levantou, na hora que você adotar, você precisa ser referência na vida dessas crianças. Essas crianças precisam olhar para a gente e dizer assim: eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, como essa pessoa é. Amém? Porque eles estão sendo influenciados por outros tipos de pessoas. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o nosso papel e a nossa missão de sermos instrumentos na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá trazer a palavra que o Senhor trouxe para ministrar no nosso coração nessa noite. É uma palavra poderosa. Você crê nisso? Então, eu quero começar te fazendo uma pergunta, para você refletir. Quem você tem sido? Qual a avaliação você faria de você mesmo hoje? Como que tem sido a sua vida? Existe alguma área da sua vida em que tem bloqueios e você não consegue entender por que esses bloqueios existem? Você já parou para pensar que tem situações e comportamentos na sua vida que parecem um ciclo que não tem fim? Passa ano, entra ano, você faz aniversário e fica tudo a mesma coisa. Você diz: Deus, mas eu não sei porque eu não consigo romper na minha área financeira. Deus, eu não sei porque eu não consigo romper na minha área amorosa, na minha área emocional. Eu não sei o que eu faço. Então, nessa noite, o Senhor te trouxe para esse lugar porque Ele tem uma palavra específica ao seu coração. E eu te digo que todas essas questões, o que você tem sido, como que está a sua vida, tem a ver com experiências que você viveu ao longo da sua vida até hoje. E principalmente na sua infância. Eu gostava que a mídia passasse um outro slide aí. E eu quero tentar explicar para vocês aqui algo. Pode passar o outro, por favor? Porque muitas vezes nós construímos comportamentos que nós não sabemos porquê e nós não sabemos lidar com eles. Eu quero te explicar nessa noite.
Porque a gente precisa estar atento a essa geração, porque muitas coisas que a nossa geração experimentou, eles não precisam experimentar. Então, que essa verdade, esse ensinamento que eu vou trazer para você agora, sirva para você estar atento não só às experiências que você vai viver a partir de hoje, mas também às experiências que você está permitindo que as crianças que estão à sua volta possam viver. Então, todo comportamento, ele é gerado nesse princípio, ele é gerado nessa perspectiva. Nós vivemos experiências, e essas experiências não precisam ser algo que nós vivemos, basta a gente ver, ouvir e sentir, já vai criar no nosso cérebro o quê? A segunda opção? Memórias. Todas as memórias são construídas a partir de experiências. E essas memórias vão trazer para nós, ou nós atribuímos a ela um significado. Então, eu tive a experiência, eu vivi a situação, e isso gerou em mim um registro na minha mente. E esse registro, essa memória, vai trazer na minha vida um significado. Eu vou dar para isso um valor, eu vou dar para isso uma importância. E depois, esse significado vai despertar, acionar dentro de nós um sentimento. E esse sentimento vai construir essa crença, o que eu acredito, o que eu acho que aconteceu a partir disso. E depois é o que vai fundamentar o meu comportamento. Se você não gravar tudo, entenda que toda a tua experiência vai influenciar o teu comportamento. Tudo que você vivencia vai fundamentar o seu comportamento. Então, quando você olhar para uma criança, quando você olhar para uma pré-adolescente, entenda que o comportamento dele é reflexo da experiência que ele está vivendo. Por isso que nós precisamos nos preocupar, sabe por quê? Porque o inimigo está preocupado com isso. Ele entendeu que as experiências que eles tiverem vai determinar o futuro deles. Então, a gente precisa ser mais esperto do que Satanás, amém? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que a gente. Por quê? Porque eles ficam mais atentos do que nós. E que isso caia por terra, em nome de Jesus, nessa noite, amém? E esse comportamento começa a gerar em nós padrão que nós continuamos a repetir. Nós vivenciamos situações na infância e nós repetimos na fase adulta. Por quê? Porque todos nós carregamos na nossa mente lembranças que vivemos da infância. Se eu te perguntar aqui, qual uma lembrança que você tem da infância? O que é que vem aí na sua mente? E saiba que essa lembrança determina e fala muito sobre quem você é hoje. Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho, que eu até mencionei na live. Não estou aqui fazendo apologia a ele, mas foi algo que me chamou muita atenção quando eu tive essa informação. O Michael Jackson, ele construiu um parque. Não foi? Ele construiu um parque de diversão. Você sabe por quê? Porque ele não teve infância. Quando era para ele brincar, ele teve que gravar. Ele teve que construir a fama dele. E quando ele chegou no auge da fama dele, ele quis voltar atrás para ser a criança que perdeu, para buscar a infância que ele não viveu. Por isso que a gente vê homens e mulheres infantis, porque não tiveram infância. Então, para você ver que as experiências da infância vai marcar a nossa vida. E vai trazer sobre nós prejuízos ou lucros. Vai trazer sobre nós coisas positivas ou negativas. Então, essas experiências vão fundamentar o nosso comportamento na fase adulta. E nessa noite eu quero destacar aqui um sentimento muito peculiar de experiências que nós vivemos na infância. Todos nós temos experiências traumáticas, experiências que marcaram de forma negativa a nossa infância. E às vezes nós temos comportamentos hoje que nós não sabemos que está associado a isso. Então eu quero falar nessa noite sobre um sentimento de experiências que nós tivemos na infância, que tem sido cada vez mais latente, principalmente na nossa geração, que é a rejeição. Já ouviram falar sobre isso? Então eu quero destacar sobre esse sentimento. Provérbios 23:7 vai dizer que assim como o homem pensa, ele é. Então nós vimos aí que nós construímos
né, fizemos uma construção de experiências que vai influenciar o nosso pensamento e assim nós vamos nos comportar. Então, a rejeição, todos nós, em algum momento, tivemos uma experiência de rejeição. E essa experiência gerou em nós memórias. E o que é rejeição? Rejeição é todo ato que gera um efeito de se sentir rejeitado, não aceito, recusado, desaprovado. Então, porque isso vai gerar essa dor e a maior parte dos nossos traumas, a maior parte das nossas experiências negativas que marcam a nossa vida, vai gerar em nós esse sentimento de rejeição. Porque todos nós nascemos com 3 necessidades fundamentais: ser amado, aceito e aprovado. E você sabe por que isso é tão gritante dentro de nós? Porque isso também é fruto de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, ele se esconde de Deus, após ele pecar, ele teve o quê? Medo. E qual foi o medo de Adão? De ser rejeitado, de não ser mais amado, de não ser mais aceito por Deus. E você sabe qual é o maior medo e o meu e o seu maior medo? Quando nós nascemos, é de sermos rejeitados pelos nossos pais. E a maioria de nós passamos por isso. E nós carregamos essa marca. E você vai entender, não, pastor, eu nunca passei por uma rejeição, não. Todos nós passamos. E quando nós passamos por qualquer tipo de experiência que compromete o nosso sentimento de ser amado, de ser aceito, de ser aprovado, isso vai gerar em nós uma dor. E eu vou trazer aqui para vocês algumas experiências que nós vivemos, que pode ter gerado esse sentimento de rejeição. Quem aqui nunca foi criticado? Quem aqui nunca passou por humilhação? Quem aqui nunca passou por abandono? Talvez não de pai nem de mãe, mas de namorado, de amigo. Né? De amigo, então, tem uma fase aqui dos adolescentes, que é meu amigo não quer mais falar comigo, não gosta mais de mim, escolheu outro amigo, escolheu outra amiga, não quer mais. Aí começa a gerar esse sentimento, aí brota, aí gente vai lá e aciona, ó. Olha, você não está sendo aceito, você não está sendo amado. Essa pessoa não quer mais andar com você porque ela está te reprovando. Então, crítica, quantos pais, a vida é criticar os filhos, né, crianças? Não reforça o positivo, mas está sempre falando do negativo, sempre falando dos erros, nunca fala dos acertos, nunca aprova, nunca valida. Desprezo, acusação, negligência, invalidação, maus tratos, abuso, comparação. Quem nunca passou por isso? Pais, em nome de Jesus, nunca compare seus filhos nem com outro irmão, nem com ninguém de fora. Quantas crianças eu atendo, ou eu já ouvi até pais falarem, e as crianças chegam para mim e falam assim, não, porque ele diz que a filha de não sei quem é melhor do que eu. Em nome de Jesus, não faça isso. Você está gerando o seu filho e está dizendo para ele que você está rejeitando ele, que ele não é amado. Você está reprovando quem ele é. Tenha cuidado quando você for chamar a atenção dos erros, porque você pode estar trazendo para ele que você está reprovando e não ensinando aquilo que ele precisa fazer. Quantos de nós passamos isso na nossa infância? Quantos de nós fomos injustiçados quando nós temos outros irmãos? Eu tive 8 irmãos e uma irmã. Então, minha família é de 10. E na família numerosa, sempre um faz e põe a culpa no outro. Isso também gera esse sentimento de rejeição. Mas aqui não tem ninguém que passou por nada disso. Tem, gente? Então, são marcas que nós carregamos na nossa infância. E o que é que isso gera em nós, pastora? Sentimento de inadequado, inseguros. Tem ninguém aqui inseguro nesse lugar. Inconstante. Medo de sofrer novamente. E aqui a gente envolve relacionamento. Não, eu não vou mais permitir essa amizade. Sabe por quê? Porque já me machucou uma vez. Já me rejeitou uma vez. Já me abandonou uma vez. Tem comportamentos autossabotadores. Se autoprejudica. Compromete o cumprimento de tarefas.
e de metas. Não se considera digno de merecer. Tem dificuldade em criar vínculos afetivos saudáveis. Se envolve o tempo todo em relacionamentos tóxicos. Está sempre em busca de pessoas que te desprezam, que te rejeita, que te humilha. E aí quando chega alguém para te amar, você não sabe lidar com isso, o que é que você faz? Você se afasta. Você se acostumou tanto com esse lugar de rejeição, que você está sempre buscando situações para que venha continuar alimentando essa rejeição dentro de você. Essa dor dentro de você. Isso vai levar, gente, a querer agradar todo mundo. Sabe aquela pessoa que quer fazer para ficar bem com todo mundo? Foi uma pessoa que passou por um grande processo de rejeição na infância, de abandono. Sabe aquele que é perfeccionista? Eu era, não sou mais, glória a Deus. É porque quer ser aceito, quer ser aprovado, e faz isso a qualquer custo. Passou por uma experiência de rejeição. E é a perfeição que a gente nunca vai alcançar, gente. E vive frustrado. Não consegue perceber o seu valor. Quantos homens, quantas mulheres. Gente, eu já conheci homens que ficam, quanto mais a mulher despreza, mais corre atrás. Para mim, esses caras não têm valor nenhum. Mas teve rejeição na vida dele. Eu falo o que já aconteceu comigo, gente. Quanto mais se despreza, quanto mais se humilha, mais o cara está ali atrás de você. Esse cara não se sente valorizado. E a mesma coisa acontece com as mulheres. Tem mulheres que, às vezes, fulana tem um dedo podre para escolher relacionamento. Mas sabe qual é o ponto disso? Rejeição e falta de amor próprio. Foi comprometido na infância a necessidade de ser amada, de ser aceita e de ser aprovada. Porque no inconsciente considera que o que merece é aquilo. Não merece nada melhor do que um relacionamento tóxico. Não sabe a importância que tem como ser humano. Não estabelece limite. E não sabe agir diante de outras situações que vai vivendo no decorrer da vida, de abandono, de desprezo, de desvalor. Carrega consigo insegurança, incapacidade, vulnerabilidade, baixo autoestima, depressão, ansiedade e orgulho. Você sabe o que é orgulho? Orgulho é uma barreira que nós criamos porque nós fomos tão feridos que a gente não quer ferir mais, se ferido mais. E a gente cria uma barreira, a gente fecha em nós mesmos. É como se existisse à nossa volta uma couraça. Isso é por causa da rejeição. Então que o Espírito Santo, Ele cure essas feridas em você. Que Ele te alcance nessa hora. Que Ele te alcance nessa noite, amém? Então a rejeição é gerada por toda experiência que compromete a nossa necessidade de ser amado, aceito e aprovado. Pode ser pelo excesso dela, porque tem a superproteção também compromete. Ou pode ser pela falta dela. Falta de ser amado, falta de ser aceito e falta de ser aprovado. Então eu gostaria de falar para vocês sobre 3 pessoas, 4 na verdade, na Bíblia, 4 histórias de pessoas que trazem um pouco dessa questão de ter vivido rejeição. Pode passar, por favor? E eu quero falar com vocês aí, o povo já começou, José. Isso mesmo. O primeiro que nós vamos falar é sobre José. José era um dos 13 filhos de Jacó. E Jacó amava José a ponto de ter dado para ele uma túnica, havia uma super proteção, ele era o filho. E você sabe por que Jacó fez isso com ele? Porque Jacó foi rejeitado pelo pai. Aí Jacó foi para um outro extremo, ele falou assim, eu quero fazer com meu filho, o filho da mulher que eu amo, o que o meu pai não fez comigo. Você já tinha pensado nisso?
Aí ele traz para José uma super proteção. Só que, na verdade, essa referência de amor, de aceitação e a aprovação do pai de José fez José ser quem ele era. José era um homem seguro. José era um homem determinado. José era um homem que temia a Deus. José era um homem que não negociava princípio, porque na vida dele tinha um pai presente. E fortaleceu isso, porque quando nós conseguimos, na nossa infância, ter suprido a nossa necessidade de ser amado, aceito e aprovado, nós vamos carregar dentro de nós algo que vai nos gerar essa segurança e o senso de pertencimento. Ele tinha um pai que protegia ele tinha um pai que dava segurança para ele tinha um pai presente. Esse é o primeiro, e você vai ver a história dele lá em Gênesis 37 a 41. O segundo que eu quero falar com vocês é sobre Moisés. Moisés nasceu numa época muito difícil, onde todos os homens precisavam ser exterminados. José foi protegido pelo pai, certo? Foi um homem seguro, bem-sucedido. E agora nós vamos ver Moisés. Quem protegeu Moisés? Foi a mãe. Quem foi lá socorrer Moisés lá no rio? Foi a irmã. E quem achou Moisés para depois que a mãe criar e cuidar e continuar criando ele? A filha de Faraó. Certo? Mas Moisés, no primeiro conflito que ele tem, ele foi chamado para ser o juiz, para ser o libertador. Esse já era o propósito dele. Mas no primeiro conflito que José passa, José foge. Moisés. José manteve firme, não foi? Foi acusado injustamente, foi preso, foi tudo, ele está ali. Mas Moisés, na primeira acusação, que diz assim, olha, ele viu um hebreu brigando com o egípcio, ele foi lá e matou o egípcio. Aí ele disse, ninguém viu. Gente, não faça nada achando que ninguém viu não, porque todo mundo vê, viu? O Senhor vê. E aí, depois ele está vendo dois hebreus brigando, aí ele vai lá tentar amenizar a situação, ele vai fazer o quê? Vai matar a gente igual você matou o egípcio? Aí ele, diante desse conflito, o que é que ele faz? Não, eu vou morrer. Então eu vou fugir, perna para que te tem. Foi para bem longe. Será que você está entendendo alguma coisa com isso? Ele não teve a atitude de José. Porque na Bíblia a gente não vê falando sobre o pai de Moisés. Pelo contrário, o pai dele tinha um direcionamento. E não obedeceu. E aí a gente vê que Arão, o pai de Moisés, primeiro ele casou com a tia. Já começou um negócio errado aí. E ele foi super protegido pela mãe. A gente não vê uma referência de pai na vida de Moisés. Então logo Moisés não sabia lidar com as dificuldades. E quando ele tinha 80 anos, que Deus vai buscar ele para cumprir o propósito dele, ele começa a dizer o quê? Eu sou inseguro, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade. Escolhe outro, não a mim não. Não, se eu for lá de novo, o que é que Faraó vai dizer? Ele tinha medo de ser criticado, ele tinha medo de ser rejeitado, ele tinha medo de passar pela dor que ele já tinha passado. Então a gente precisa entender, mães, em nome de Jesus, saia do lugar dos pais e deixe os pais trabalhar nos filhos a questão da segurança. Porque homem precisa de homem na vida para se sentir seguro. A mulher não precisa de muita coisa para ela desenvolver a feminilidade, mas o homem precisa de referência para ele ser homem. Esses meninos precisam de referência de homens para eles aprenderem a ser homem. E agora nós vamos ver Davi. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 16, de 1 a 11. É nesse que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Então nós vimos que José teve um pai presente. José foi amado, aceito e aprovado pelo seu pai. Depois nós vimos Moisés, que não se fala da referência de pai na vida de Moisés.
apenas de mulheres. Isso gerou algumas marcas, algumas consequências na vida de Moisés. Ao saber lidar com a vida, com os desafios, é por isso que tem muitos homens que não sabem lidar com os conflitos, mulheres. É por isso que hoje as solteiras está um desafio, tem que orar mais. Mas eu oro por vocês, homens. Olha, solteiras, ora pelos homens. Tá bem? Deus vai abençoar vocês. Nós, né? Vamos lá. 1 Samuel 16, de 1 a 11, disse assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para não reinar sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provir de um rei. Disse Samuel: Como irei? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro do ancião da cidade, trazendo a pergunta: É de paz que tu vinha? A tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e convidou para o sacrifício. Repita comigo: santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está pastoreando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E aqui é interessante que nós vemos a história de Davi. Quando nós vamos olhar, Davi era um guerreiro. Davi foi o rei mais conhecido de Israel. Davi foi o homem que até hoje nós falamos assim, segundo o coração de Deus. Mas deixa eu te dizer, não é porque ele tinha um coração igual ao de Deus, não. É porque ele foi o homem escolhido segundo a vontade de Deus. Deus disse assim: Eu quero que seja esse. Porque Saul foi escolhido pelo povo. E Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Por isso que é segundo o coração de Deus. Não que ele tivesse um coração igual ao de Deus. Mas é porque ele foi escolhido segundo a vontade de Deus. Segundo aquilo que estava no coração de Deus. Que ele entendeu que ele seria o rei ideal para Israel. E aí é interessante porque Jessé, por isso que eu pedi para você repetir. Quando Samuel chegou lá, Samuel falou assim: Vou fazer um sacrifício. E Samuel mandou santificar Jessé e os filhos. Davi não estava. E com essa santificação, eles teriam que lavar roupa, eles teriam que se preparar, eles teriam que fazer tudo para passar pelo ritual do sacrifício, para serem purificados, porque Deus ia ungí-los. E ali o que é que acontece? Passam todos. E é interessante que Samuel olha para o primeiro filho, era alto, forte. Os 3 primeiros, gente, que ele menciona aqui, é porque eles eram guerreiros, eles eram fortes, altos, homens bonitos, de boa aparência. Então ele falou assim: não, é esse tipo de homem que a gente quer. Olha os olhos humanos. Ele fala assim: não, eu rejeitei todos. E deixa eu te contar uma coisa nessa noite. Deus rejeitou todos os filhos de Jessé. Mas eram os filhos que Jessé aprovava. E aquele que Jessé rejeitou, aquele que o homem rejeitou, foi esse que Deus
escolheu. Se você foi rejeitado na sua infância, o Senhor está dizendo nessa noite que Ele te escolheu. Ele te separou. Ele te trouxe para o lugar que Ele tem para a sua vida. Você crê nisso? E aí eu quero falar com você sobre algumas consequências que trouxe sobre a vida de Davi essa rejeição. Se nós formos ler no Salmo 27, 8, 10, Davi vai dizer o seguinte: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o meu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, não me desampare. Olha o sentimento de abandono, olha o sentimento de desprezo que foi gerado em Davi na sua infância. E aqui ele completa dizendo: porque quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me amparará. E esse texto dá para a gente entender que Davi ele foi rejeitado não foi só pelos irmãos, foi pelo pai e pela mãe. Alguns estudiosos dizem que Davi era filho de uma prostituta, não sei, porque a Bíblia não diz, mas é o que os estudiosos dizem. Mas é evidente que Davi passou por um sério processo de rejeição. E isso vai gerar uma consequência não só na vida de Davi, porque é o único lugar, sabe por que Davi era um bom guerreiro? Deus estava com ele, mas também havia uma consequência, porque no lugar onde Davi, quando ele ganhava as guerras, ele era aprovado. Era no exército que ele era aceito. Mas se você for observar, nenhuma das mulheres, a Bíblia diz que foi amada por Davi. Davi teve problema nos seus relacionamentos amorosos. Gente, Davi continua sendo um homem de Deus, tá bem? Isso aí é só para Deus mostrar para a gente que independente das nossas falhas, independente do nosso passado, Ele não vai deixar de agir e cumprir o propósito dEle sobre a nossa vida. Amém? Uma outra coisa, Davi teve vários filhos. Davi teve 7 mulheres, 10 concubinas. Isso que a Bíblia diz, mas foi muito mais. Teve muitos filhos, está lá em 1 Crônicas 3, de 1 a 9. Mas, porém, a Bíblia começa a destacar a consequência da rejeição de Davi, porque a rejeição compromete a construção dos nossos relacionamentos. Então, você não vê dizer que Davi amou nenhuma de suas mulheres. Primeiro, a primeira mulher dele foi conquistada por causa ele matou Golias. Depois a outra, Abigail, foi porque uma questão de guerra, o marido dela morreu, Davi achou ela uma boa mulher e tomou ela como mulher. Depois veio Betseba, Davi sentiu desejo de tê-la, atração física, e ele teve ela, adulterou e ainda mandou matar o marido dela. Essa era a realidade de Davi. Por quê? Porque Davi estava buscando ser amado de uma forma errada. E o que é que acontece com a geração? Davi não foi um bom pai. Por quê? Porque Davi não teve referência de pai. Se você é pai nesse lugar, em nome de Jesus, se seu pai não foi referência para você, o Espírito Santo está te curando nessa hora, para você ser referência na vida dos seus filhos. Se você ainda não tem, deixe que o Espírito Santo também te cure, para você ser referência na vida dos seus filhos, para não acontecer igual aconteceu com Davi. O primeiro filho de Davi, Aminon, abusou sexualmente da sua filha Tamar. E Davi foi omisso diante disso. Absalão matou seu irmão porque abusou da sua irmã sexualmente, liderou uma revolta para derrubar o pai do trono e teve relação publicamente com todas as 10 concubinas do pai. Tamar foi abusada pelo seu irmão. Adonias, quando Davi estava velho, tentou usurpar, tentou trazer para ele o trono de Davi. Quando Betseba, junto com o profeta, levanta e diz a Davi: olha, vamos apressar aí, unge Salomão. Salomão foi o rei mais rico, mais sábio, construiu o primeiro templo no início do seu reinado, mas ele começou a fazer aquilo que desagradava a Deus. Ele teve 7 mulheres e 300 concubinas. Quando em Deuteronômio 17 vai dizer que o rei não podia ter muitas mulheres, porque se ele tivesse muitas mulheres, o coração dele se desviaria de Deus.
Então, o que a rejeição gera na nossa vida, a marca que ela deixa, ela não só destrói a nossa vida, mas destrói uma geração sucessora. Você vai ver que nenhum dos filhos de Davi, por não ter tido o amor do pai, foi comprometido em toda a sua vida. Então, eu não sei o que você passou na sua infância. Mas o que eu sei é que o Senhor te trouxe para essa conferência para te dizer uma coisa. Se você passou por alguma rejeição na sua infância, se você identificou alguma marca, talvez algo que eu não falei aqui, mas o Espírito Santo falou com você, eu te digo que Jesus também foi rejeitado. Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. Jesus foi criticado e eles dizem assim: quem é esse? Esse daí? O filho do carpinteiro José? Isso foi uma rejeição. Os irmãos de Jesus chegou para Jesus um dia, ela está lá em Mateus, e ele falou assim: olha, você não quer ser conhecido publicamente? Está tendo uma festa em Israel, uma boa oportunidade para você ir. Mas Jesus não tinha problema de ser amado, de ser aceito, nem de ser aprovado. Mas ele veio, ele foi humilhado, ele foi criticado, ele foi rejeitado. Sabe para quê? Para se identificar com a minha e com a sua dor. E o que é que ele te diz nessa noite? O que é que você precisa fazer? Você precisa falar para ele. Você precisa dizer assim: Jesus, nessa noite, eu entendi que eu passei por situações que geraram em mim sentimentos que destruíram a minha necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser aprovado. Mas eu entendi que o Senhor também passou por isso. E o Senhor me entende. E nessa manhã, o Espírito Santo quer te curar por isso. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Foi para curar o nosso coração. Se coloque de pé no seu lugar. Então, há muitas marcas na nossa infância que geraram impacto na nossa vida, que nos fazem ficar girando em círculo, que nos fazem não ter coragem de tomar atitudes. Davi, quando o filho dele viola a filha, ele vai simplesmente, ele chora, rasga suas vestes, se cobre de cinzas e nada faz. Quando o seu filho Absalão vai tomar o seu reinado, Davi pega todo o povo, deixa as 10 concubinas no templo e foge. Talvez essa noite você seja esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que quando você depara com conflito, você não tem coragem de resolver. Você não tem coragem de dar frente a frente à situação, porque você se sente inseguro, você se sente incapaz. Você talvez nessa noite esteja entre nós e você é do tipo de pessoa que você nunca está dando certo no relacionamento. Quando você vê, você só está atraindo pessoas tóxicas. O Senhor quer te curar, porque isso é consequência de uma rejeição que você viveu na sua infância. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e comece a orar nessa hora. Comece a pedir ao Espírito Santo para esquadrinhar o teu coração, para sondar o teu coração. Faça isso nessa hora. Comece a apresentar a Ele as marcas da infância que foi vindo na sua memória. Talvez o teu pai e a tua mãe foi aquele que te criticou o tempo todo. Talvez o teu pai e a tua mãe foi daquele que sempre te comparou com os outros irmãos, dizendo que eles eram melhores do que você. Talvez a sua mãe tenha dito para você que era melhor você não ter nascido e ela te rejeitou. Comece a falar com o Espírito Santo, Ele quer te ouvir. Talvez você esteja aqui com marcas de vários relacionamentos de abandono. As pessoas sempre te deixam, as pessoas não te valorizam, as pessoas te desprezam. Talvez você esteja nessa noite nos ouvindo aqui nesse lugar e você não entende porque a sua vida não dá certo.
E o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: eu estou aqui para te curar. Eu estou aqui para curar as tuas feridas. Eu estou aqui para te libertar daquilo que aprisiona a tua alma, das suas dores da alma, das suas feridas da alma, e trazer sobre a sua ferida. Ele quer cicatrizar nessa noite. Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer restaurar. No Éden, quando Deus ele chamou Adão e falou: Adão, onde você está? Ele queria que Adão dissesse: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei. Talvez você esteja nos ouvindo, talvez você esteja aqui, você seja um pai que critica os seus filhos, um pai que só sabe falar dos erros, um pai que humilha os filhos. Peça perdão ao Senhor nessa hora. O processo de cura, pelo processo para que a gente venha ser curado da rejeição, primeiramente é a gente assumir diante do Senhor aquilo que nós vivemos. É nós identificarmos o que nós vivemos e apresentar ao Senhor. É dizer: Senhor, eu reconheço que eu passei por isso, mas eu entendo, ó Pai, que essa experiência não me define, essa experiência não determina quem eu sou, essa experiência não sou eu. O meu comportamento não sou eu. Diga isso para você mesmo. As minhas feridas da infância não determinam quem eu sou. O Senhor te chamou para ser filho. O Senhor, Ele virá buscar uma igreja santa, uma igreja curada. Por isso que o Espírito Santo quer te tocar nessa noite e curar o teu coração. Enquanto o louvor ministra, eu peço que você comece a orar no seu lugar. Ore no seu lugar. Meus olhos, não cante o louvor, não, ore. Meu Senhor Jesus, apresente a sua alma, apresente o seu coração para o Senhor. Apresente as suas dores, apresente a falta de paternidade, a falta de maternidade, as marcas deixadas pelo ambiente de briga, o ambiente de conflituoso, o ambiente sem paz, o ambiente sem amor. Ele está dizendo: eu te amo, eu te aceito. Eu te aceito. Os teus braços de amor e abandonando todo meu pecado que quer roubar o teu lugar em mim. Decida nessa noite quebrar ciclos. Eu não joguei a minha vida Decida fora. quebrar ciclos que você viveu com seus pais. Eu entreguei os meus melhores. E comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero essa maldição mais sobre a minha vida. Eu coloquei o meu olhar na vida eterna. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração sobre a maldição de divórcio. Se você é um filho de pais divorciados, você vai orar nessa hora. Coloque a mão sobre a sua mente e você vai declarar: Espírito Santo, eu declaro que essa realidade, ela encerra hoje na minha geração. Ela encerra hoje na minha vida. Eu declaro que essa maldição não alcançará a minha família, porque o Senhor me chamou para ter uma família abençoada. Assim como o Senhor disse que a família de Abraão seria a bênção para todas as famílias. Declare nessa noite que assim será sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Declare que essa maldição não alcançará os seus netos, nenhum de sua geração. Que você declara e você crê que foi quebrada nessa noite toda maldição de divórcio. Toda palavra declarada que gerou sentimento de rejeição sobre o seu coração. No reino espiritual, nós cancelamos agora em nome de Jesus. E declaramos vida onde essas palavras geraram morte. Coloque a mão no seu coração e diga: eu declaro
vida sobre toda a marca deixada pelas experiências que eu vivi na infância. Porque o Senhor me chamou para ter vida, vida e abundância. Por isso eu declaro a vida de Jesus sobre toda a área da minha vida que porventura tenha morrido por palavras e atitudes vivenciadas na infância. E eu coloco diante de Ti, Senhor, toda a minha vida a partir de hoje, declarando a cura do Senhor, a restauração plena do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha geração, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? E nessa noite eu não poderia deixar de fazer 2 orações. Eu gostava de saber se no nosso meio tem alguém que o Espírito Santo te convenceu nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convenceu de que a sua vida não pode mais ser a mesma sem Ele, e que Ele tem algo novo para você viver. E nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer que Ele entre no teu coração e Ele gere a cura dos traumas, dos impactos, das experiências que você viveu na infância. E você ainda não tinha feito essa oração entregando a sua vida para Jesus. Tem alguém no nosso meio que nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Quer se render aos pés do Senhor? Tem alguém? A minha segunda oração é se em nosso meio tem alguém que estava longe dos caminhos do Senhor. Por algum momento ou por alguma situação, você se afastou dele, talvez por mudança de país, talvez por circunstâncias adversas da vida. E você está aqui nesse lugar, Ele te trouxe e aí você quer reconciliar com Ele, novamente alinhar a sua vida com Ele. Tem alguém nesse lugar? Tem alguém? Se tiver, levante uma de suas mãos. Se alguém quer entregar a vida para Jesus também, levante uma de suas mãos, para eu saber onde você está. Talvez você esteja nos assistindo e você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer se reconciliar com o Senhor, entendendo que só Ele pode curar as nossas feridas, só Ele pode curar as nossas marcas deixadas por experiências que nós vivemos no decorrer da nossa vida. Se você está nos assistindo, entre em contato conosco no telefone da Paz 91-600-8010, ou se você estiver nas nossas redes sociais, envie uma mensagem para nós. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. E você que está aqui, vamos orar para a gente encerrar esse momento. Amém? Que Deus possa continuar ministrando ao teu coração. Entenda que quando o Senhor Ele traz à tona as nossas feridas, não é porque Ele quer nos expor, Ele quer nos curar. Não há como processo de cura se a gente não houver o processo de exposição. Quando a gente vai para o médico dizer que a gente está sentindo alguma coisa, a gente está expondo a nossa dor. E nós precisamos fazer isso para o Senhor. Então que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor fez, porque eu sei que foi o Senhor. Glorifica o teu nome, ó Pai, continua ministrando na vida dos teus filhos. Traz alinhamento, traz cura onde há morte, ó Pai, que haja vida do Senhor, restauração do Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, pela vida de cada Kids, ó Pai, de cada Link. Que a graça do Senhor e o favor do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Gente, eu lembrei de algo rapidinho aí. Eu queria pedir à mídia para colocar aí a divulgação da oficina, rapidinho. Prometo para vocês que é só um minuto. Nós vamos fazer a nossa oficina brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis.
Essa oficina ela vai começar no dia 27 de abril e vai terminar no dia 22 de junho. Serão 9 domingos que nós vamos estar aqui com as crianças. Crianças a partir de 7 a 12 anos. Se você está aqui, você é pai, mas se você conhece alguém, as inscrições vão ser feitas amanhã. Quem vier participar da palestra vai fazer as inscrições amanhã a partir das 15 horas. As inscrições são limitadas. E nessa oficina nós vamos ajudar as crianças a desenvolver os fatores de proteção contra todo tipo de violência, todo tipo de abuso, seja emocional, físico ou sexual. Então, se você conhece uma criança, tem pais me procurando, pastor, eu não tenho filhos da idade que está divulgando. Se você é pai, tem filho pequeno, tem de outra idade, a gente só não vai ter salinha. Só realmente na idade que a gente colocou na divulgação da conferência. Mas se você pode vir, mesmo não tendo filho na idade, você também pode vir participar com a gente amanhã às 15 horas para crianças de 7 a 12 anos e a partir das 17 horas para aqueles de 13 a 16 anos. Divulguem, traga também outras pessoas, tá bem? Deus abençoe vocês. Até amanhã, para quem vier amanhã. Olha, e amanhã à noite, cadê os homens? Amanhã à noite, Deus tem uma palavra poderosa para vocês. Venham, o pastor Paulo César vai estar aqui no culto dos homens. Amém? E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua presença, por você ter ficado aí ligadinho conosco. Amanhã continua a nossa conferência, à tarde com as crianças e os pais, à noite com os homens e domingo nós temos no culto das 10 e às 19 horas. Contamos com a sua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oh, oh, oh.